Oi, pessoal, estamos começando mais um na diretoria com o Cris. Já estamos chegando cada vez mais na reta final e dessa vez a gente está com quem, para mim, foi uma das pessoas que mais se esforçou e mais se dedicou nesse jogo, que é o Gui. Oi, Gui. Oi, tudo bem, gente? Muito obrigado pela introdução, Cris. Eu me dei, eu tentei dar o meu melhor, mas deu no que deu. Deu no que deu, mas a sua experiência, né, é seu debut no Realityverse, né, essa primeira vez que você joga, foi muito bem. Você gostou da experiência? Gostei, adorei. Eu quero ainda participar mais vezes. Sim. E você geralmente modera jogos. Você também joga bastante? Gosto de jogar, mas agora que eu tô no Telegram, porque eu já jogo mais ou menos há 3 anos. Eu jogava no Amino e nesse ano eu me transferi pelo Telegram. Mas no Entendi. Amino eu só moderava. Entendi. E a diferença, assim, é estar do outro lado, né? E o Summer Camp é um formato original que o Diego criou. Vocês estão fazendo história, né? Começando a primeira temporada, participando dela. Como foi para você participar de um jogo assim que exige tanto de prova? E como você acha que como você foi nas provas? Eu acho que no geral nas provas eu dei meu melhor, eu fui bem. Muita gente falava que eu era muito bom de prova. A questão é que nas provas de afinidade eu sempre era um dos primeiros a sair, porque meu social não era muito bom. Mas eu acho que nas outras provas eu fui até bem. Sim, sim. Aliás, assim, no geral, você teve provas muito boas, pontuações muito altas. E quando você falou agora de afinidade, teve uma prova de afinidade que você arrasou. Você lembra dela? Você tirou todo mundo. Você foi tirando um por um. Eu lembro, de quem era esse reality. É porque eu acompanho muito reality aqui do Brasil, acompanho até reality internacional, porque eu gosto muito Uhum. disso. E eu entrei no Telegram por causa disso, né? Por causa que eu tava procurando onde assistir The Challenge e eu não achava em lugar nenhum, e eu achei aqui. E eu acabei descobrindo esse mundo. Sim, sim. E assim, dentro do seu jogo, você falou que seu social não era dos melhores. Como você se sentia em relação a essa parte assim de alianças? Você acha que você estava mais no meio assim entre duas alianças? Você acha que você tinha um grupo próprio? Como você estava se sentindo? Assim, eu tinha uma aliança, só que eu sabia que nessa aliança eu era o que estava mais embaixo. Eu Uhum. sabia que eu seria tipo o quarto ou quinto lugar, porque eu era bom em provas, mas tinham pessoas que já estavam fechadas, então quando chegasse a funilar, eu seria meio que metade metade. Uhum. Então, Sim. um lado, se eu fosse com o mesmo, me salvaria, se eu fosse com o mesmo, eu seria eliminado. Mais ou menos isso. Então você achava que assim, eu fui jogando por aqui, você achava que tinha um limite até onde você chegaria. Você acha que as pessoas não deixariam você passar desse limite? Eu, como eu falei nas minhas conversas anteriores, eu apostava que no andar que o jogo estava indo, eu garantia top 5 ou 4. Uhum. O único jeito disso não acontecer era acontecer o que aconteceu, eu ir com alguém do outro lado. Sim, sim. Porque, assim, você foi contra o Santiago, né? Então já foi ali uma coisa que você achava que já que você ia sair, então, indo contra ele. Eu sabia que as minhas chances no jogo eram eu ir era ou alguém me salvar ou alguém do outro grupo ir, alguém da Uhum. minha aliança ir, infelizmente. Não, eu não queria que isso acontecesse, mas era o único jeito de me salvar. Então, não ter ido com ninguém e eu ter ido com o Sanji, acho que foi boa, uma boa ideia, uma boa Uhum. saída. Sim, sim. E assim, anteriormente a isso, né, o Santiago usou um poder, ele tirou a Janaína da detenção e te colocou no lugar. Então, sobre isso, eu tenho duas perguntas para fazer. A primeira, como você se sentiu quando ele te colocou no lugar da Janaína? Assim, ele me falou que ia me botar, que não era nada contra mim, mas ele tinha que fazer isso. E eu não Uhum, entendi por que que ele tirou a Janaína, porque simplesmente eu não sabia que ele e a Janaína se conversavam. uhum, Porque até no Fast que eu moderei antes, eles estavam em alianças diferentes, e nesse também eles estão em alianças diferentes, então não sei, acho que ele fez uma jogada
um pouco arriscada, portanto, contanto que ele podia ter usado esse poder para se tirar na detenção que ele estava comigo. E eu realmente não entendi. Ele falou que tinha que Aham. provar a lealdade a Janaína. Talvez no Sim. futuro eu entenda, mas eu não entendi. Ou seja, aqui, ó, o Santiago, ele é um ouvinte assíduo. Muito obrigado, aliás. Santiago sempre ouve, comenta lá o podcast. Então, já vamos guardar essa pergunta aí para o Santiago. Se tiver uma reunião, perguntar para ele de onde veio essa ideia. A minha segunda pergunta referente a isso era quando ele anunciou o poder, se você já esperava aí. Mas, pelo visto, ele veio conversar com você antes, né? Veio avisar que ia te colocar. Ele falou assim: nada contra você, mas eu vou ter que fazer isso. Só que eu Uhum. não, primeiro que falando do negócio da Janaína, eu não entendi ainda, mas eu não entendi mais ainda falando que a Janaína não era o alvo. Então Ele por falou que para você isso. não, eu tinha certeza que ele não era o alvo. Eu Entendi. meio que sabia a ordem que cada um sairia. Eu meio que pensava na ordem que cada um sairia. Eles iriam por quem está no ranking. Estava na detenção, Juan, Janaína e Tadeu. Eles iam tirar o Juan porque o Juan estava mais no topo. Mas me tirar para colocar tirar um peão para colocar outro, isso eu não entendi. Foi uma incógnita para você, né? Você achava que esse poder ele podia ter usado de forma diferente. Ele podia ter guardado para uma detenção que ele estaria. Aham, sim. Tá. Então, falando de tudo isso, né, uma pergunta que a gente geralmente faz para todas as pessoas que participam de realities, tanto virtual quanto no real, é se você se arrepende de algo, olhando para trás na sua trajetória. Não, não me arrependo de nada. Eu acho que eu fiz um jogo bom. Eu achei. Foi até agora o reality longo que eu mais durei. Uhum. Eu já fui. Em festas eu já fui mais longe, mas em longos esse foi o que eu mais durei e foi o mais desafiador. Então, eu acredito que eu tenha feito uma boa passagem. Agora é só melhorar cada vez mais. Sim, o céu é o limite, né? É, Tá. Agora a gente vai para a caixinha de perguntas, Gui. As pessoas perguntam algumas coisas lá no Instagram que a gente deixa. A primeira é: qual foi a sua maior decepção no jogo? minha maior decepção no jogo. A minha maior decepção no jogo foi, não vamos dizer que uma decepção, que depois eles se redimiram, mas foi na quinta detenção, a primeira que eu fui. O Duck falou assim pra mim: não vamos em você, mas você tem que falar se você quer ir no Ricardo ou na Laísa. Eu não decidi nada, eu falei: você falou que não vai votar em mim, faça o que você achar melhor. E aí eu acreditei. Só que aí depois eles lançaram 4 votos em mim e ainda fizeram jogo sujo de botar, tipo, falando que eram pessoas que estavam aliadas comigo, o que não era verdade. Uhum. Aliás, nessa detenção, né, foi sua primeira detenção de cara, você recebeu esses 4 votos e todos eles vinham dizendo que você era uma ameaça, né? Então, esse seu desempenho em provas pode ter causado esse medo das pessoas com você? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque sendo bem sincero do grupo das duas alianças que tinham, do meu grupo, eu era um dos melhores de prova. Então, me tirando já enfraqueciam eles. Só, Aham. só que assim, eu sou uma ameaça física, mas eu não sou uma ameaça social. Então, isso ameaça física não define muito esse jogo. Nenhum jogo, na verdade. O que define é o social. Então, não entendi por quê. Uhum. Tá, a segunda caixinha de perguntas, ela perguntou se você se viu em desvantagem por jogar uma edição em que muita gente já se conhecia. Obviamente eu tinha uma desvantagem, eu sabia que eu tem muita gente que já se conhecia, ou que já se conhecem há meses, até alguns anos já nesse negócio nesse mundo de realities, mas não, porque eu sabia que tinham inimigos e os inimigos iam se virar, então quem era rookie e quem era novato, que era eu e o Janderson, que aliás nós dois chegamos na metade do jogo. Então, eu me senti desvantagem porque sabia que no final isso ia me atrapalhar, mas no início, pra mim, isso foi uma vantagem. Ou seja, né, ao mesmo tempo que as pessoas elas têm ali uma aliança por conta de amizades passadas, também teve rixas, né, por jogos passados. Isso Isso foi mesmo. benéfico para você. Legal, esse pensamento foi inteligente. Próxima caixinha de perguntas
Você acha que teria chance de ganhar se tivesse chegado na final? Sinceramente, eu não tenho certeza. Eu acho que eu receberia algum voto, mas ganhar eu não ganharia. Uhum. Tá, então vamos fazer então uma coisa que eu pensei aqui agora. Leva duas pessoas para a final com você. Vamos supor que você tá lá na final. Quem são as duas pessoas que você levaria? Pensando em tentar vencer. Eu, pensando em tentar vencer, eu levaria o Jandson, por causa que eu e o Jandson somos novatos, a gente não fez grandes movimentos no jogo, mas eu queria fazer, mas eu acabei não fazendo. E outra pessoa que eu levaria dos que estão, eu levaria, eu levaria a, eu levaria a Benzos, não por achar que eu venci, não por pura estratégia, porque ela teria 3 votos e eu podia ter 4, porque são 7 Uhum, pessoas no júri, então eu pensaria por entendi. isso. Gente, olha, vocês que ouvem o podcast, as pessoas que ainda estão no jogo, se preparem, comecem a pensar nisso, porque, aliás, é muito importante. O Gui, que conhece reality, ele sabe como chega nessa fase do jogo. Você tem que começar a pensar não só nas suas afinidades, nas pessoas que você gosta, mas quem você pode derrotar na final. Você concorda com isso, Gui? Concordo plenamente. Mas você tem que ser fiel. Você tem que pensar nisso, mas também tem que ser fiel a quem você se aliou. Sim, sim, sim. Você É um tem, meio termo. você não pode, tipo, fazer um blindside de alguém. Eu não era aliado a Benzos, mas, tipo, eu saberia que se ela chegasse a uma semifinal, eu teria que ir na final com ela, pensando Uhum, nisso. entendi. Mas se fosse assim, eu escolheria o Tadeu, que foi uma pessoa que eu fiquei bem próxima nesse jogo, e então, por causa disso. Sim, sim. Então, pessoal, foi eliminado, pisou aqui. Eu já vou fazer essa pergunta, né? Já saiu, não tem mais como voltar. Então, quem você levaria para a final com você, independente também do motivo, né? Se é só pensando muito em afinidade, se é pensando em jogo. E agora a última pergunta, Gui, é se você fosse voltar para o jogo e aí você tem que trazer dois eliminados para voltar com você. Pode ser qualquer um dos outros que já foram eliminados. Quem você traria de volta? Eu traria de volta, eu traria de volta a Gabi, porque eu vejo que ela não é uma pessoa que era relacionada com muita gente, ela ficava bem no meio igual eu, então isso seria bom para o meu jogo. E outra pessoa que eu traria seria o Mogli, porque também ele me ajudou bastante nesse momento do jogo, então eu traria ele. Sim, inclusive ali você enfrentou o Mogli, né, numa detenção. Você achava que tinha chances de você sair contra ele, contra o Johansson, que era outra pessoa que você estava contra? Dessa vez eu não. Eu sentiria que eu não saía, porque eu sabia que a. Porque eu sabia pela hierarquia que se fosse eu, Mogli Johnson, eu não receberia nenhum voto. Que, a, que o Johnson. Que o Johnson ia ser votado e o Mogli também, mas eu não saberia dizer quem saía. Uhum, mas você estava ali seguro. Tava. Bom, de qualquer jeito, você passou por 4 detenções, venceu muitas provas, teve uma prova de afinidade que, assim, eu acho que vai ficar marcado, porque você foi atirando em todo mundo, tirando todo mundo, e eu acho que É. você tinha uma visão legal de jogo, você chegou longe sabendo onde você estava, mesmo que você não tivesse os artifícios para fazer as jogadas, você tinha um pensamento inteligente de visão de jogo. Você quer deixar alguma mensagem? Eu quero deixar, eu quero deixar aqui boa sorte a quem ficou no jogo, que joguem com verdade, não joguem sujo, porque isso vai determinar meu voto na final e só isso, boa sorte. É isso aí, gente. Esse foi o Gui, da diretoria com o Cris. E aí ele tá dizendo aí, ó, não joguem sujo. Então vocês têm que já começar também a pensar em votos da final, né? Quem vocês vão colocar no júri, quem vai votar em vocês. Então comecem a se ligar no jogo e até a próxima na diretoria com o Cris. Um beijo para todo mundo.